Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Juris Max. E hoje nós vamos estudar juntos os dois primeiros artigos da Lei 3.800 de 1991. É uma lei municipal do município de Sorocaba e eu tenho certeza que esse estudo vai te ajudar no seu concurso público. A Lei 3.800, ela, como vocês estão vendo aqui na redação, ela dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei garante um interesse coletivo na obtenção dos serviços públicos, estabelecendo as relações jurídicas entre os servidores públicos municipais e a administração direta, autárquica e fundacional, prescrevendo os direitos e deveres dos agentes que a compõem. Eu confesso a você que é a primeira vez que eu vejo um estatuto de servidor público já começando falando em interesse coletivo na obtenção dos serviços públicos. É uma redação muito interessante e eu não me surpreenderia se isso de alguma maneira caísse na sua prova, porque é bem diferente. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se no que couber aos servidores da Câmara Municipal. Então vejam que isso daqui também pode ser uma pegadinha na sua prova. Eles podem colocar uma questão de verdadeiro e falso e podem colocar não se aplica aos servidores da Câmara Municipal. Errado, falso. As suas disposições aplicam-se no que couber aos servidores da Câmara Municipal. Aí vamos aqui ao artigo 2º. Pessoal, o artigo 2º é muito importante. Ele tem vários conceitos. Então ele começa com o conceito: servidor público é todo integrante da administração pública direta, autárquica e fundacional, nomeado ou contratado na forma da lei, para servir aos interesses maiores da coletividade e dos municípios. Olha, vejam vocês que interessante, né? De novo fala interesses maiores da coletividade, né? Como eu digo para vocês, é a primeira vez que eu me deparo com uma legislação municipal, né, que ressalta tanto isso, né? É muito interessante. Então vejam só, numa pegadinha de prova ele poderia colocar é todo integrante da administração pública indireta. Estaria errado, não é da indireta, é todo integrante da administração pública direta, autárquica e fundacional, nomeado ou contratado na forma da lei para servir aos interesses maiores da coletividade e dos municípios. Então ele pode ser contratado também. Pode ser uma pegadinha. Funcionário público é o servidor legalmente investido em cargo público sob o regime jurídico instituído pela Lei 3.300/90. Então, é interessante porque a Constituição de 88 ela não usa mais o termo funcionário público, mas a Lei 3.800 de 91, ela sim, ela manteve uma definição de funcionário público, né, para os termos dela. Então, para essa lei, o funcionário público é o servidor legalmente investido em cargo público sob o regime jurídico instituído pela Lei 3.300. Empregado público é o servidor que exerce uma função pública, função, atividade ou uma função temporária sob o regime da CLT. Ou seja, os outros são estatutários, são regidos por um estatuto, por essa lei, por exemplo, 3.800. Já o empregado público, ele não tem estatuto, ele tem a CLT e ele tem um contrato de trabalho. Cargo é o conjunto indivisível de atribuições específicas com denominação própria, número certo e amplitude de vencimento correspondente, provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. Cargo de confiança são aqueles de livre nomeação e exoneração pelo chefe do executivo com sua denominação, número, nível hierárquico e remuneração fixados em lei e que serão de dois tipos: cargos em comissão e funções gratificadas. O que eu achei interessante aqui é destacar para vocês que a regra é o concurso público para que se possa acessar o trabalho no serviço público. Mas a Constituição e essa lei, por exemplo, tem as suas exceções, que são, aqui na casa dessa lei, né? O cargo de confiança, que vai ser um cargo em comissão, e uma função gratificada. A função gratificada é
aquela para as quais o chefe do executivo pode nomear funcionários públicos municipais, respeitadas as qualificações necessárias, e o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe do executivo. Ou seja, a função gratificada, ela já é para quem já é funcionário público, ela existe para quem já é funcionário público. Então, o cargo em comissão é que, na verdade, é aquela exceção que eu falei ao princípio do concurso público. Então, nós aqui temos uma exceção ao princípio do concurso público, que é o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. O que quer dizer isso? O chefe do executivo, quem é o chefe do executivo? O prefeito. Ele livremente nomeia alguém, às vezes um assessor, e às vezes não quer mais aquele serviço, ele exonera, ele tira a pessoa ali daquela função. Função pública é o conjunto de atribuições específicas com denominação própria, número certo e amplitude de salário correspondente para ser exercido na forma da lei em caráter provisório por um empregado regido pela CLT. Função-atividade é o conjunto indivisível de atribuições específicas de docência do Magistério Público Municipal a ser exercida em caráter temporário sob o regime da CLT. Então, todos esses conceitos você precisa memorizar. A gente já viu que a função-atividade ela é para magistério temporário, seletista. A função pública, atribuições específicas, denominação própria, número certo, amplitude, para ser exercida na forma de caráter provisório. Então, a função pública é provisória e CLT. Função atividade, magistério, temporário, CLT. Função temporária é o conjunto de atividades específicas a ser exercido em caráter precário, por empregado precário também é temporário de certa forma, por empregado admitido na forma da lei para atender necessidades urgentes e inadiáveis do serviço público e submetido ao regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Aí vem função especial, que é o conjunto indivisível de atribuições específicas com denominação própria, número certo e amplitude de vencimentos correspondentes, exercido por um funcionário estável na forma do artigo 19 das ADCTs, nela enquadrado na forma desta lei. Atribuições é o conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao servidor público. Então, atribuições é o conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao servidor público. É aquilo que o servidor público tem que fazer. E aqui, a gente, voltando lá para o início da lei, vai ter o conceito de servidor público, que aqui, por essa lei, por esse estatuto aqui, é diferente do conceito de funcionário público, tá? Então, temos que, depois você aí com calma, volte lá para cima e veja, releia o conceito de servidor público. Vencimento é a retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício do cargo correspondente a seu padrão. Remuneração é o vencimento do salário base acrescido das vantagens pecuniárias a que o funcionário tenha direito. Salário base é a retribuição pecuniária básica atribuída por lei e paga mensalmente a um empregado público pelo desempenho de suas atribuições e ou atividades. Então, olha só, salário base vai ser para o empregado, ou seja, para aquele que é regido pela CLT. Vocês estão percebendo que remuneração é para funcionário, a lei é bem precisa, né? E vencimento também menciona aqui funcionário, tá? Então, cuidado. Salário base é para empregado público, aquele que é regido pela CLT. Vencimento e remuneração, ele já está mencionando os funcionários públicos, que são estatutários. Lotação é o número de funcionários públicos fixado para cada unidade administrativa. Classe é o conjunto de cargo de docente ou conjunto de cargos de especialistas de educação, incluídos nos seus respectivos níveis. Então, classe já viu que é para a área do magistério e educação. Classe é para magistério e educação. Carreira, o cargo ou conjunto de cargos com atribuições básicas assemelhadas e diferenciadas pelo grau de complexidade e responsabilidade ou conjunto de classes de docentes e de especialistas de educação no mesmo campo de atuação. Quadro, conjunto de cargos de carreira e cargos de confiança integrantes das estruturas da prefeitura,
das autarquias e das fundações públicas municipais. Então, o quadro ele já vai ser um conjunto de cargos, não só de prefeitura, mas de autarquia, de fundação municipal. Aqui, quadro, conjunto de cargos de carreira e cargos de confiança. Então, você vê que mistura mais. Provimento, série de atos que investe uma pessoa em cargo público. Nomeação é o ato pelo qual é o cargo público atribuído a uma pessoa. Posse é a investidura do cidadão em cargo público. Exercício é o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Vacância é o estado do cargo que não tem titular em decorrência do estabelecido no artigo 60, alíneas A e E. A vacância, você veja que vacância, vago, o cargo está vago. Estágio probatório é o período de 2 anos de exercício do funcionário nomeado em caráter efetivo, durante o qual serão apurados os requisitos exigidos nesta lei. É para ver se a pessoa realmente pode ser efetivada, né? Se o trabalho dela vai prestar. Basicamente é isso. Estágio probatório. Evolução funcional é a movimentação do funcionário público da administração direta, autárquica e fundacional dentro do sistema instituído pelo plano de carreiras, compreendendo promoção, progressão e acesso. Agora aqui vocês vão ver vários conceitos muito importantes que com certeza podem ser cobrados na sua prova. Recondução é o ato pelo qual o funcionário retorna ao cargo de origem. Reintegração é o reingresso no serviço público municipal de funcionário demitido, com ressarcimento dos prejuízos em virtude de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. Então, a decisão administrativa ela ocorre no âmbito do Poder Executivo e a decisão judicial ela ocorre no âmbito do Poder Judiciário. O que quer dizer transitada em julgado? Essa decisão não muda mais. Ela já foi decidido que ele tem que voltar ao serviço público, que ele não tinha que ser demitido. Então, ele vai ser reintegrado. Acho que o macete que eu posso te dar aqui, que vocês reparem que tem uma letra I aqui, ó, reintegração. Olha, e aqui no demitido tem letra I também, mitido, demissão. É o único bizu que eu vejo por enquanto, né? Mas você tem que memorizar. Reversão é o retorno do funcionário ao serviço público municipal após verificação de que não mais subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Então, ele estava aposentado e deixa de estar, é uma reversão. Readaptação já é mais fácil, né? Quando a pessoa fica doente, né? É a investidura do funcionário em cargos de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, psíquica ou intelectual, respeitada a habilitação profissional necessária. Eu já vi professoras, né, pessoal do magistério que está com uma certa doença e vai ajudar na biblioteca. Eu já vi isso acontecer. Não sei como é que é hoje em dia. Remoção é a passagem do funcionário de uma para outra unidade administrativa ou de um cargo ou de um para outro órgão, dentro da mesma unidade administrativa. Substituição é o preenchimento temporário de um cargo ou função gratificada em virtude de impedimento do titular. E aproveitamento é o retorno a cargo público de funcionário colocado em disponibilidade. Quer dizer, ele foi colocado em disponibilidade, ele ficou afastado sem remuneração e agora vai ser aproveitado. Aproveitamento, então retorno. É um retorno a cargo público. Substituição é o preenchimento temporário de um cargo ou função gratificada em virtude de impedimento do titular. Remoção é a passagem de funcionário de uma para outra unidade administrativa ou de um para outro órgão dentro da mesma unidade. A remoção é quase como você mudar de casa, tá? E a readaptação, eu estou aqui recapitulando de propósito, é a investidura em cargo de atribuições mais compatíveis com algum problema de saúde que o funcionário ou o servidor teve. Pessoal, muito obrigado. Curta, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dá uma olhada nos links que eu deixo na descrição e até o próximo vídeo.